Nada é melhor do que a presença do Senhor nessa terra. A presença de Deus, ela é suficiente nas nossas vidas. Quando nós entendemos e quando nós compreendemos, vivemos na presença, nunca mais nós vamos ser os mesmos. Deus, Ele muda a nossa história. Deus, Ele muda as nossas vidas. Amém. Aleluia. Eu queria que você estivesse abrindo a palavra do Senhor em Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao 5. Mas eu queria fazer algo nessa noite diferente, pastor. Esse é um momento que nós temos que aprender a celebrar, como nós celebramos esse momento que nós estamos adorando o Senhor. Existe uma das formas que nós celebramos, é batendo palma. Amém. Então eu quero dizer assim, a hora que eu disser assim, vamos abrir a Bíblia, eu quero que você aplauda o Senhor por esse momento. Eu quero que você aplauda o Senhor e você celebre esse momento, porque nós vamos estar diante da palavra de Deus. Amém? Vamos fazer? Amém. Abra a sua Bíblia. Como ensaio ficou bom, né, pastor? Vamos fazer de novo. Vou te dar a oportunidade de você fazer de novo. Mas eu quero que você celebre isso. É um momento abençoado. David, já ia falar pastor David. É um momento abençoado, abençoadíssimo. Amém? Abra a sua Bíblia. Aê! Aleluia! Glória a Deus. Amém. Em Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 5. Queridos, eu já... Está em vários versículos aqui, mas mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Pai, eu quero te louvar, eu quero te bendizer por esta hora, quero te louvar e quero te bendizer por esse momento que o Senhor nos proporciona. Nós estamos diante da tua palavra. Senhor, eu quero ser um instrumento teu nesse momento. Eu quero que o Senhor, através da minha vida, o Senhor ministre ao coração da tua igreja, que o Senhor ministre ao coração da tua noiva. A tua noiva precisa ouvir a tua palavra. A tua noiva necessita da tua palavra. Por isso, ministra ao coração dela. Fala, limpa, confronta, alinha, gera arrependimento, gera convencimento. Mas vem com o teu poder nesse lugar, através da tua palavra. Pai, a tua palavra mesmo, ela menciona que ela é como espada de dois gumes. Ela penetra na nossa alma, Senhor, a ponto de revelar, a ponto de nos mostrar tudo aquilo que tem entristecido o Senhor. Ministra os nossos corações nessa noite. Nós carecemos, nós precisamos de ouvir a tua voz. Nesse momento, Senhor, eu quero me colocar na tua presença, pedindo a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. Eu não tenho capacidade de estar nesse lugar, mas eu escolho todos os dias, Espírito Santo de Deus, eu escolho depender do Senhor, para que eu possa fazer essa função, Pai, tão nobre que o Senhor me deu, que é pastorear, que é cuidar, Pai, cuidar da noiva e da igreja de Cristo Jesus. Por isso me dê capacidade, me ajuda nesse momento, para que eu possa ministrar a tua rica e abençoada palavra. Assim eu oro e te agradeço em o nome de Jesus. Amém, querido?
O tema da nossa mensagem é a presença. Amém? E eu creio que nós já desfrutamos desde o começo desse culto, dessa presença maravilhosa. Que louvor abençoado. Que bênção que o Senhor está derramando. Costumo dizer sempre, pastor Jorge, às vezes Deus tem permitido eu estar andando em vários lugares aí. E eu falo, pastor, há uma graça sobre a nossa igreja. Há uma graça sobre a nossa igreja. Há um favor imerecido sobre a nossa igreja. Eu creio que a presença do Senhor é muito forte nesse lugar. Por isso que tem atraído as pessoas para esse lugar. Por isso nós temos desfrutado dessa presença. Em momentos como esse do louvor, nós desfrutamos dessa bênção. É a presença, é a presença. Lógico que tem a responsabilidade de nós como homem, né, nós organizarmos fazer todas as coisas. Mas eu sempre quero dizer isso, eu sempre quero ser repetitivo. Tem nada a ver conosco, tem a ver com você, que você é a noiva. Simplesmente o Senhor, aprove ao Senhor colocar o pastor Jorge, a pastora Camila, eu e minha esposa, né, e várias lideranças aqui para nós podermos estar ajudando e caminhando por aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas entenda isso, é a presença que faz todas as coisas. Não é a nossa organização, não é nada, é a presença. É a presença que muda a história. Se o Senhor não fizer, nada pode acontecer nesse lugar. Por isso, em nome de Jesus, deixa o Senhor fazer, deixa a presença fazer na tua vida. Amém? E eu quero começar essa mensagem nessa noite. Eu quero falar um pouquinho do que eu exercia. Eu creio que várias pessoas sabem do que eu exercia antes na minha profissão, que era ser um atleta profissional de futebol. E quando eu exercia essa função no meio do futebol, eu tinha no meu coração de evangelizar. Eu entendia, era um sonho eu estar no meio do futebol. Eu queria muito, né, era algo que eu tinha isso no meu coração desde criança. E Deus me proporcionou. Mas o Senhor foi ministrando ao meu coração que eu era um missionário no meio do futebol, que eu tinha que anunciar. Eu tive a oportunidade de morar em várias cidades com a minha família. Em todos os lugares o Senhor nos dava estratégia para nós ministrarmos a palavra. Então desde quando eu comecei, logo eu já me converti, e a gente fazia as reuniões dos atletas de Cristo no clube. Nós sempre estávamos fazendo isso, e a gente também fazia nas concentrações as reuniões dos atletas de Cristo, né? Quando nós vamos jogar, sempre antes de um jogo a gente concentra. Se o jogo é no domingo, nós vamos concentrar no sábado. Então nós vamos para os hotéis, né, para ali nós ficarmos concentrados, nos alimentarmos bem, para depois chegar no domingo a gente exercer a nossa profissão. E a gente fica muito ansioso pelo jogo. A gente enfrenta a torcida, a gente enfrenta pessoas que infelizmente nos xingam, vão nos aplaudir, mas ao mesmo tempo também nos xingam. É assim, bem conflitante a profissão. Só quem viveu, né, ali dentro do campo, nos bastidores do futebol, vai entender o que eu falo. Às vezes quem olha é gostoso, e realmente é gostoso, mas é bem conflitante, é difícil, porque ao mesmo tempo que te aplaudem, ao mesmo tempo que eles também vão falar mal, né, vão falar cada coisa absurda pra gente no campo. Então nós ficamos muito ansiosos pelos jogos, né, como que nós vamos jogar. Então quando eu jogava, nós concentrávamos em 18 atletas no hotel, e a gente ficava de 2 em 2 nos quartos. Então Deus me deu uma estratégia. Eu ligava em todos os quartos, nós tínhamos as folhas, né? Uma folha, onde essa folha continha todas as duplas que estavam em cada quarto. Então eu pegava o telefone e ligava, e falava assim, olha, nós vamos estar orando amanhã pelo jogo, vem para cá. E todo mundo naquela ansiedade, todo mundo querendo jogar bem, todo mundo vinha para o quarto para a gente poder orar. Então eu falava, vem para cá. E queridos, pela graça e pela misericórdia de Deus, quase todos os clubes que eu ia, pastor, sempre tinha um irmão que tocava violão. Sempre tinha um servo de Deus que tocava violão. Então nós imprimíamos a música, né? Levávamos para os quartos. E ali quando a gente chamava os jogadores, né, dentro do quarto para a gente poder orar, a gente falava, bom, vocês estão aqui, antes de nós orarmos, nós vamos louvar o Senhor. Aí nós louvávamos o Senhor, aí a gente ministrava a palavra. Confesso para você que teve clubes que eu passei, que mais de 50 vidas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Então foi sempre assim. E nesse tempo tem uma conversão que eu achei muito interessante. Ele se tornou um grande amigo meu, ele se chama Rodrigo. Ele jogou no Flamengo, né? Um dos clubes mais famosos que ele jogou.
E nós jogamos aqui no Mojimirim em 1994. Nós jogamos junto aqui. E ele participava dessas reuniões dos atletas de Cristo. O Rodrigo estava sempre participando dessas reuniões. Ele ouvia a palavra. Mas mesmo diante dessas reuniões, mesmo diante de tudo aquilo que o Senhor, né, nos deu como ferramenta para nós fazermos, no ano de 1994, nós ministramos muito ao coração do Rodrigo. Mas o Rodrigo não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu acreditava que mesmo ele não tendo reconhecido a Jesus como Senhor e Salvador, eu acreditava que a palavra era ministrada no coração dele. Nós éramos em vários atletas de Cristo aqui no Mojimirim, vários servos de Deus. E eu creio que fica um desafio para as nossas vidas. Tem momentos que nós estamos nos lugares, no nosso trabalho, nas funções que o Senhor nos deu. E eu quero te dizer que eu e você, nós podemos fazer, nós podemos influenciar as pessoas. Eu creio que eu e você, nós somos uma carta aberta. Uma carta que as pessoas podem olhar para as nossas vidas e lerem as nossas vidas. Olhar para as nossas vidas e dizer: o pastor Jorge é um homem de Deus. O Moacir é um homem de Deus. O Rodrigo é um homem de Deus. Deus mudou a vida do Rodrigo. O Senhor transformou a vida dele. E as pessoas começaram a orar e falar: puxa, eu quero esse Jesus. Então eu acredito que enquanto o Rodrigo, mesmo ele não aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da vida dele no ano de 1994, eu creio que nós influenciamos a vida do Rodrigo. Eu creio que nós éramos relevantes ali dentro daquele clube. E eu creio que enquanto isso a palavra ia sendo ministrada no coração dele. Mas no ano de 2000, depois de 6 anos se passaram, né, eu tinha já saído do Mojimirim. O Rodrigo, se eu não me engano, acho que ele estava aqui ainda no Mojimirim. E aí teve um clube aqui de Minas, Caldense. Obrigado, meu amor. Meu amor andou comigo, sabe, de todos os times. A Caldense. E eu fui contratado para jogar na Caldense. Eu tinha jogado o Campeonato Paulista, mas tinha terminado o Campeonato Paulista. E existia um treinador que gostava tanto de mim como do Rodrigo. Chamava Pedro Rocha. E aí ele disse assim: vem para cá, me ajuda. Me ajuda que depois, quando eu sair, eu for para algum outro clube, eu quero levar vocês. Né? Porque ele gostava do nosso desempenho, daquilo que nós exercíamos dentro do futebol. Enfim, nós fomos para a Caldense. E ali nós começamos a reunir. E começamos a fazer as reuniões dos atletas de Cristo. E o Rodrigo mais uma vez estava nas reuniões. E mais uma vez o Rodrigo ouvia a palavra. E mais uma vez o Rodrigo não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Mais uma vez ele não reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu acreditava que Deus estava ministrando ao coração dele. Eu acreditava que a palavra estava sendo ministrada ao coração do Rodrigo. Querido, se passou aquele período, né? Então aí, tanto o Rodrigo como eu, nós somos contratados para outro time. Eu fui contratado para jogar num time que chamava Corinthians Alagoano. Esse time era um time de empresários. Quando eles fizeram a proposta, eles queriam que eu saísse, né, aqui do Mojimirim, aqui de Mojimirim, porque a minha esposa era daqui, então eu sempre estava aqui, eu tinha casa aqui. E aí eles me convidaram para ir para Maceió. Esse time, o Corinthians Alagoanos, ele era um time de empresário, onde ele era como se fosse uma ponte. Né? Você passava por lá, mas para ir para um outro setor da Europa ou qualquer outro lugar do mundo inteiro. E ele disse assim para mim: Leles, eu tenho um time para você em Portugal. Vem para cá e depois daqui você vai para Portugal. Eu falei: bênção de Deus, glória a Deus, é isso que eu quero. Esse Corinthians Alagoano, ele revelou bastante jogadores. Quem é do meio do futebol vai entender o que eu estou falando. Ele revelou o Deco, revelou o Pepe, tudo passou por esse time de empresários. E depois ali eles foram para o Barcelona, foram para o Real Madrid. Enfim, eu fui contratado para esse time. Eu fui contratado para esse lugar. E o Rodrigo também foi contratado, mas não para o Corinthians Alagoano. Ele foi contratado por um time que chamava CSA. E esse CSA também era de Alagoas, também era de Maceió. E eu e o Rodrigo, sem nós combinarmos nada mesmo. Sem nós combinarmos nada, nós fomos morar na mesma parte hotel. Eu tinha muito um cuidado com a minha esposa e com a Raquel, que a Raquel era pequena, então eu não morava em casa. A gente sempre morava em parte hotel, porque o clube sempre nos beneficiava com aluguel, pagava isso pra gente. Fazia parte do contrato. Enfim, e ali nós fomos morar no mesmo lugar, sem combinar. Nós estávamos na mesma cidade, morando no mesmo hotel, no mesmo andar, um de frente para o outro.
sem combinar nada. Eu falava, meu Deus, se isso não for Jesus, eu não sei o que é. E eu e minha esposa, como nós sempre fazemos, né, ali a gente já tinha o nosso propósito com pessoas. Nós começamos a evangelizar a Elaine, que era a esposa do Rodrigo. Nós começamos a dar estudo bíblico para eles. Nós começamos a dar discipulado para eles ali. E eu me lembro que numa bela noite, a Elaine, depois de um estudo, ela falou, eu quero reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Nós fizemos um apelo para ela, ela entregou a vida dela para Jesus. E o Rodrigo ali, eu falei, agora nós pegamos esse jogador, né? Agora nós fisgamos esse jogador. E eu falei, Rodrigo, e você? Ele falou, eu não quero, por enquanto. E o Rodrigo, mais uma vez, ele não aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Mas enfim, e nós crendo que Deus estava ministrando ao coração do Rodrigo. Eu e minha esposa, nós presenteamos o Rodrigo e a Elaine com um CD da Cassiane. Acho que todo mundo aqui deve conhecer a Cassiane. E nós presenteamos o Rodrigo com esse CD. E ele foi embora, né? Ali nós, mais uma vez, nós nos separamos. Só que o Rodrigo dessa vez veio jogar aqui no 15 de Piracicaba, aqui na cidade de Piracicaba. E eu não fui para esse clube. Mas disse que num belo dia, o Rodrigo, ele disse que ele estava andando pela cidade. Ele estava caminhando pela cidade, andando pela cidade de carro. E com o CD que nós tínhamos presenteado ele, o CD da Cassiane. E a música dizia assim: os meus dons e talentos são para te servir. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és o meu Senhor e meu Deus. Naquele momento, quando o Rodrigo, ele disse que ele estava dentro daquele carro, ouvindo aquela canção, ele sentiu a presença de Deus. Ele sentiu uma presença tão forte, que ele disse assim: os meus dons e talentos são para te servir. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és o meu Deus e meu Senhor. O Rodrigo, naquele momento e naquela hora, dentro daquele carro, sentindo a presença do Senhor, essa presença que muda a história, essa presença que vira chave, essa presença que convence, essa presença que gera arrependimento, essa presença que fez ele enxergar os dons e os talentos dele, era para o servir ao Senhor. O Rodrigo, nesse momento, ele vai entregar a sua vida a Cristo, sozinho dentro daquele carro. Somente ele e a presença do Senhor Jesus. Ele tem um encontro com Jesus dentro daquele carro. Ele vai entregar a vida dele para o Senhor. E a vida do Rodrigo vai ser transformada. A vida do Rodrigo vai ser mudada. A ponto que o Rodrigo vai se consagrar ao Senhor. A ponto que o Rodrigo vai se entregar para o Senhor. Tamanho era o encontro, tamanho era o impacto que ele teve com a presença de Deus dentro daquele carro. Houve uma mudança radical na vida do Rodrigo. Deus mudou a história da vida do Rodrigo. O Rodrigo, após ele terminar a sua carreira de futebol, ele volta para a sua cidade, aqui perto de Ribeirão Preto, Santa Rita do Passa Quatro. E ele volta ali para a sua cidade. E ele inicia um trabalho com uma igreja batista, uma igreja pequenininha, uma igreja que tinha uma frequência de umas 10 pessoas, pastor. E ele começa esse trabalho. Hoje o Rodrigo é um dos pastores da sua igreja. Hoje a igreja tem aproximadamente 220 membros. Deus mudou a história dele. O Rodrigo se tornou um dos coordenadores dos grupos locais dos atletas de Cristo no Brasil. É ele que toma conta dos atletas de Cristo no Brasil. O Rodrigo hoje é diretor executivo da missão de atleta de Cristo dentro e fora do Brasil. Deus mudou a história do Rodrigo. Hoje o Rodrigo, ele tem um projeto de futebol dentro da cidade. Esse projeto já tem 18 anos. Várias vidas, várias famílias têm se achegado a Jesus através desse projeto que o Rodrigo usou. Aquilo que um dia Deus deu para ele, os dons e talentos que ele entendeu dentro do carro, Deus agora está usando a vida do Rodrigo. E Deus usa a vida dele poderosamente em relação a esse projeto. E ali o Rodrigo tem ganhado várias vidas para o Senhor Jesus. O Rodrigo tem sido uma ferramenta de evangelismo fortíssimo dentro da sua família. Fortíssimo. Era uma família cheia de tradição, com uma dificuldade de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Mas Deus tem usado a vida dele. Deus usou a vida do Rodrigo para ganhar o seu irmão. O irmão dele também é um ex-jogador de futebol, se chama Rogério. E Deus usou a vida do Rodrigo. Deus mudou a vida do Rogério. Hoje o Rogério também é o pastor da igreja.
Os dois hoje, pela graça e pela misericórdia de Deus, pastoreia a Igreja Batista de Santa Rita do Passa Quatro. Faz um trabalho relevante na cidade, que tem mudado a história da cidade, que tem mudado vidas, tem transformado vidas, tem levado as pessoas para mais perto do Senhor. Tudo isso o Senhor tem fazido através da vida do Rodrigo. Tudo isso o Senhor tem acontecido através da vida do Rodrigo. Mas tudo isso aconteceu depois que o Rodrigo teve um encontro com a presença de Deus. Teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Aleluia! Os tronos e domínios, é tua governos presença e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, é a presença. toda a criação, santo, exaltado és, santo. Ei, é Ele, é a presença. Pra sempre. É Ele. E os anjos clamam, Santo, toda a Criação, santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Aleluia. É a presença. É ela que faz a diferença. É ela que muda a nossa história. É o Santo, é o Todo-Poderoso. É Ele. E querido, observando esse texto, olhando para esse texto aqui de Atos 9, de 1 ao 5, nós vamos ver Saulo de Tarso perseguindo a igreja de Cristo Jesus, respirando a morte dos cristãos, querendo colocar os cristãos na cadeia. Mas a palavra de Deus vai dizer assim: mas no caminho de Damasco, ele vai ter um encontro com quem? Com a presença de Jesus. E a Bíblia, ela vai descrever que é uma experiência tão impactante na vida de Saulo, que algumas traduções da Bíblia vai dizer assim, que a luz, quando Saulo encontra com Jesus, vê a presença, que a luz é tão impactante como o texto está dizendo, que vai dizer que é mais resplandecente que o sol ao meio-dia. Você já imaginou isso? Você olhar para Jesus e você falar: meu Deus, que grandeza, meu Pai, que presença é essa? Meu Deus, eu não consigo nem olhar, porque quando nós estamos no sol ao meio-dia, nós não conseguimos enxergar de maneira assim que, sabe, que traz algo aos nossos olhos, que arde os nossos olhos. Porque tamanha a claridade, tamanha a luz, tamanho o impacto do sol ao meio-dia. Assim a Bíblia está descrevendo, assim a Bíblia está dizendo que Saulo, ele se encontra com essa presença. E essa presença é mais resplandecente que o sol. É tão impactante na vida dele. Meu Deus, quando eu olho para isso aqui, quando eu olho esse encontro que Saulo teve com a presença, que experiência maravilhosa que ele está tendo. Ele está ficando impactado, a ponto que no versículo 4 e 5 vai dizer assim: e ele caiu no chão, e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz vai responder: eu sou Jesus, a quem você persegue. Que tremendo isso aqui. Meu Deus, que impactante isso aqui. Que impactante é quando nós nos encontramos com Jesus como Saulo se encontrou. Se nós observarmos aí, se você olhar no versículo 8, seguindo o texto, vai dizer assim: Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, porque tamanha era a experiência, tamanho era o impacto na vida dele. E eles levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Querido, isso aqui é tremendo. Saulo, ele foi tão impactado com a presença, que ele precisa ser levado para um lugar.
Eles pegam ele pela mão. Ele está tão impactado, acredito, com dor nas pernas, com moleza na perna. Tamanha unção, tamanho poder sobre a vida dele. E eles levam ele para um lugar. Eles vão levar para um lugar em Damasco. Vai levar Saulo para esse lugar. E nesse lugar, Saulo ele vai se consagrar ao Senhor. Ele vai se consagrar ao Senhor. E o primeiro tópico nessa noite, que o Senhor ministra ao nosso coração: a presença nos leva a uma consagração. A presença nos leva a uma consagração. A presença ela vai nos fazer nós nos separarmos para vivermos de conformidade que o Senhor quer. É isso que aconteceu na vida de Paulo. Ele tem esse encontro. Ele vai se separar. Ele entende, ele compreende quem é Jesus. Ele é impactado por essa glória. Ele é impactado por essa paz, a ponto dele cair no chão e diz assim: quem é você? Ei, quem é você que está me impactando dessa forma? Quem é você que me toca dessa forma? Ninguém nunca me tocou desse jeito. Ninguém nunca me tocou desse jeito. Quem é você? Eu creio que Paulo está com esse conflito dentro dele. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, é Ele. Ei, Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. aleluia, aleluia. Ei, quem tem um encontro com a presença vai gastar a sua vida, vai se consagrar aos pés do Senhor. É isso que está acontecendo aqui com Saulo. Após esse encontro, ele se entrega, se consagrando totalmente ao Senhor. E se nós analisarmos o texto, nós olharmos para o texto, Paulo ele vai para um jejum, o qual nós chamamos esse jejum de jejum absoluto. É um jejum onde você não come nem você bebe. Você precisa ter muita direção de Deus para fazer isso. Se nós olharmos para a Bíblia, se eu não estiver aqui dando uma informação errada, se eu tiver, me ajuda. Mas é somente Esther, Moisés, se eu não me engano, Elias e Paulo que faz esse jejum. Somente sem água e sem comida. É um jejum que é considerado absoluto. Todo mundo, eu vejo alguns líderes, algumas pessoas, algumas experiências, diz que é muito difícil fazer esse jejum. E ele vai para esse lugar, para esse jejum absoluto. Ele vai para esse lugar onde ele não vai comer, não vai nem beber. Mas tudo isso acontece depois que ele tem esse encontro com a presença. Então ele vai entrar nesse nível de consagração profundo. Ele vai entrar nesse jejum. Ele busca o Senhor nesse jejum. Ele quer entender, ele quer compreender. Ele teve aquela experiência impactante com o Senhor Jesus. Ele precisa entender. Porque tem algo que foi formatado, construído dentro de Paulo. É totalmente ao contrário do cristianismo. Então ele precisa entender. Por isso que ele cai no chão e diz: quem é o Senhor? Quem é o Senhor que traz esse impacto? Quem é o Senhor que está mexendo com a minha vida dessa forma? Então ele vai para esse lugar. E aqui ele vai começar a ter uma experiência profunda com o Senhor. Se nós continuarmos aí no versículo 10, vai dizer assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor o chamou numa visão: Ananias. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. Versículo 11 diz assim: o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte para um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está o quê? Orando. Aleluia. Olha uma chave aqui para nós. Que essa chave caia no teu espírito. Ele está orando. Versículo 12 diz assim: numa visão vi um homem chamado Ananias chegar e lhe impor as mãos para que voltasse o que a ver. No 13 diz assim: respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. No 15 diz assim: mas o Senhor disse: Ananias, vá,
este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Olha que benção isso aqui, irmãos. Versículo 16 diz assim: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. No versículo 17 diz assim: então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Versículo 18 vai dizer: imediatamente, aleluia, algo como escama caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantou-se e foi o quê? Batizado. E depois de comer, recuperou as suas forças. Saulo passou vários dias com o discípulo em Damasco. Uau, que experiência impactante com o Senhor. Depois dele ter esse encontro, depois dele ser levado para esse lugar, o texto diz que ele está orando, e o Senhor vai dar uma visão de um homem que vai chegar, e vai impor as mãos, um homem chamado Ananias, vai impor as mãos sobre ele, e ele vai ter uma experiência impactante com o Senhor. Então Ananias, o texto diz que ele vai chegar, ele impõe as mãos sobre Saulo, para que ele voltasse a ver, e ali ele voltou a ver, e ali começa algo na vida dele tremendo. Quando eu olho para essa passagem, quando eu vejo esse encontro que ele teve com a presença, eu falo: que Jesus lindo, que Jesus maravilhoso. Tudo que Saulo viu na visão, tudo que o Senhor mostrou na visão, após ele se consagrar, após ele entrar nesse jejum absoluto, após ele se separar para buscar o Senhor começa a dar experiência para ele. Ele vê Ananias chegando, ele vê Ananias impondo as mãos sobre ele, ele vê as escamas acontecendo, ele vê algo sobrenatural que não era de costume ele vê. Por quê? Porque ele teve um encontro com a presença. E após esse encontro com a presença, ele se consagra, ele começa a buscar o Senhor. Porque a presença nos leva a isso. Quando nós temos um encontro com a presença, ela vai mudar a nossa história, ela vai mudar a nossa vida. A presença é algo que quem nunca desfrutou, é algo impactante, é algo único nas nossas vidas. É uma paz, é uma alegria, que é difícil descrever em palavras. Quando nós temos esse encontro com a presença, então aqui vai acontecer na vida de Paulo, na vida de Saulo. Queridos, eu quero chamar a sua atenção, que tudo isso aconteceu depois que ele teve um encontro com a presença. Depois que ele se encontrou com a presença, que levou ele a essa experiência, que levou ele a essa consagração. Toda vez que eu e você, nós decidimos, temos esse encontro com a presença, nos separarmos, nos consagrarmos, Deus vai mudar a nossa história, Deus vai mudar a nossa vida. Nesse final de ano, eu tive uma experiência muito forte na virada com Jesus, da nossa igreja. No momento que o pastor Jorge e a pastora Camila, eles estavam orando, aquele momento que você passa, pulando ali o horário, né, de um ano para o outro, eu dobrei meu joelho, e a hora que eu dobrei meu joelho, o Senhor falou comigo: consagração, consagração. E a hora que Deus falou aquilo comigo, eu falei: consagração. E eu quero aqui ter tanto cuidado para não soar como soberba, mas eu tenho procurado viver minha vida consagrada, eu tenho procurado buscar o Senhor mais. Eu abri mão de muitas coisas para viver o que eu vivo hoje, eu e minha esposa. Então eu estava entendendo, né, o Senhor, que eu estava vivendo uma vida consagrada, mas eu entendi que Deus estava me chamando para algo maior ainda. Eu entendi que Deus estava me chamando para algo diferente, e o Senhor me deu a palavra consagração. E dentro dessa palavra, eu resolvi fazer 40 dias de jejum na água. Esse era o meu propósito, mas eu consegui fazer 26. Quando chegou no 26, eu confesso, alguns irmãos que são de perto aqui, já me viu falar isso. Então foram 26 dias de jejum somente na água, somente tomando água. Água, água.
E eu confesso para vocês que foi desafiador. Mas eu sempre digo que é desafiador, mas é possível. É possível. E eu confesso para vocês que durante o jejum, eu tive algumas experiências. Mas após o jejum, foi incrível. Após o jejum, após o meu jejum, eu comecei a sentir uma presença de Deus como eu nunca senti na minha vida. Teve momentos que eu sentia Jesus chegar em lugares onde eu estava de uma forma muito diferente. Eu sempre senti Jesus. Mas após os meus 26 dias de jejum somente na água, eu comecei a ter uma sensibilidade dele diferente. Quando ele chegava eu falava, meu Deus, ele está aqui. Olha a presença dele. Olha a presença dele, é muito forte. É algo difícil até mesmo descrever. Tamanha a presença. Eu me lembro que depois do jejum eu fui pregar em alguns lugares no Paraná. E eu me lembro que eu estava pregando numa cidade. Queridos, eu não consegui nem terminar a palavra. Tamanha era a presença do Senhor dentro daquele local, que eu não conseguia, as pessoas saíam e vinham para o altar. Tamanha era a presença do Senhor naquele lugar. Eu sentia Jesus dentro daquele lugar. E as pessoas saíam, eu não conseguia terminar a palavra. Eu não conseguia terminar a palavra. Eu me lembro que não era como aqui, mas algo parecido, um contexto parecido. Eu olhava lá fora. E eu olhava o moço que estava cuidando do carro. E quando eu olhava ele lá fora, aquela presença aqui dentro, lá fora também ele estava recebendo. Ele estava de joelho lá fora cuidando dos carros. Ele dobrava o joelho e ficava cuidando dos carros. E eu olhava da porta, eu via ele. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Era a presença. Era a presença do Senhor. Não era pregação, não é. Porque não tem nada a ver com o homem. É a presença que faz todas as coisas. É a presença que realiza todas as coisas. Oh. Ei, eu e você, nós precisamos entender, nós somos arca. Você entende isso? Eu e você, nós somos arca. Aonde nós vamos, nós representamos a presença. Aonde nós vamos pode ter reboliço, mudança, transformação. Com quem você toca, com quem você convive, pelo fato de você carregar a presença, muda a história, muda a vida. Porque eu e você, nós somos arca do Senhor. Nós carregamos essa presença. Ei, essa presença que faz milagre. Queridos, me lembro também de uma conferência que eu estava ministrando. Antes de ministrar, as pessoas já vinham para o altar. Nem tinha começado a palavra. Tamanha era o quê? A presença. Tamanha era a presença. Eu ficava impactado com aquilo. Eu ficava impactado, eu falava, meu Deus, que coisa mais linda. Como é bom, como é gostoso, como é prazeroso desfrutar dessa presença. Nada é igual a essa presença. Eu falava, Jesus. Queridos, na virada do ano de 2025, quando o Senhor me falou sobre consagração, ali Ele me disse algo que trouxe um impacto no meu coração. Ele me disse assim, que o ano de 2025 seria diferente para mim. Ele falou, filho, se consagra, porque o ano de 2025 vai ser diferente. E realmente tem sido um ano muito diferente na minha vida. No dia 10/1 de 2025, eu estava no meu tempo com o Senhor, só eu e Ele. Quero te falar algo. As minhas maiores experiências, que o Senhor mais traz impacto na minha vida, é quando eu estou com Ele sozinho. No secreto, há um segredo no secreto, vai para o secreto. Eu estava no secreto com o Senhor, em janeiro de 2025, dia 10. O Senhor falou comigo, eu vou te amassar. E eu não entendi quando Deus falou comigo, eu vou te amassar. Só que ao mesmo tempo eu sabia que era o Senhor, porque gerou um choro dentro de mim, gerou uma presença dentro de mim, que eu não conseguia me conter. Eu chorava muito. Mas após aquele choro, eu ouvi a voz novamente do Senhor que me dizia, só confia em mim. Ele disse, eu vou te amassar,
mas confia em mim. Passaram-se aproximadamente 40 dias. No dia 19/2/2025, o Senhor falou novamente comigo, mas dessa vez a voz foi diferente. Dessa vez era uma voz muito doce, era uma voz muito mansa do Senhor para a minha vida. E ela me dizia: você me permite eu te amassar? Eu falei: meu Deus, o que é isso? Que Jesus é esse, Alessandra? Quem sou eu para ele dizer isso para mim, querida? Quem sou eu para ele dizer assim para mim? Você permite eu te amassar? Quem sou eu, Tuca? Para o Senhor vir com a sua grandeza, com o seu poder e dizer: filho, você permite eu te amassar? Irmãos, eu chorava muito novamente, porque eu sentia a presença. Eu chorava muito, muito choro. Era um choro de dentro para fora. Algo impactante. Depois de algum tempo, eu disse: sim, Pai. Sim, Jesus, eu permito o Senhor me amassar. Eu permito. Novamente aquela voz doce, suave, humilde, me disse: vou tocar em um lugar que vai te doer. Eu vou tocar num lugar que vai te doer. No dia 7/3/2025, eu recebo uma notícia que essa minha princesa, ela estava com câncer. Eu recebo essa notícia. Nós recebemos um diagnóstico que ela estava com câncer. Foi muito difícil. Aí eu comecei a entender porque que Deus estava falando daquela forma comigo. E guarda algo no teu coração: Deus nunca vai deixar a gente desavisado. Ele sempre vai nos falar. Ele é Pai. Ele é bom o tempo todo. Ele é maravilhoso. O caráter de Deus é bom. O caráter de Deus é confiável. Ele é tremendo. Ele é maravilhoso. E eu me lembro que aí ele veio com esse diagnóstico. E quando chegou esse diagnóstico, neste momento, eu entendi daí a palavra quando o Senhor disse para mim sobre a consagração na virada do ano. Quando Ele falou comigo sobre a consagração, nesse momento eu entendi porque Deus me disse: vai ser um ano diferente, filho. Vai ser um ano diferente. Eu queria dizer para você que Deus, Ele é preventivo. Ele vem antes, pastor. Ele é maravilhoso. Ele vem antes. Como Ele sabe de tudo, como Ele sabia de tudo que ia acontecer, Ele me avisou tudo antes. Ele me orientou tudo antes. Querido, mesmo diante, tem sido dias conflitantes para mim, para minha esposa, para as minhas duas filhas, para o meu genro. Tem sido dias assim difíceis para o meu sogro, para a minha sogra. São situações assim muito difíceis. Mas quando eu olho para tudo isso, a forma como Deus me abordou, a forma como Deus falou ao meu coração, tudo isso me dá uma segurança. Eu olho para o Senhor e falo: Deus não perde o controle. Ele está no controle de todas as coisas. E nesse momento, como é bom estar na presença de Deus. Como é bom desfrutar da presença de Deus. Como é bom ter a presença de Deus nesse momento. Como é bom estar diante da presença do Senhor. Porque a última palavra vem dEle. É Ele que dá a última palavra. É Ele que dá a última palavra. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. É Ele. Nós te amamos, Jesus. Posso crer Nós te amamos, Jesus. no amanhã. Te amo, Jesus. Porque Ele vive. Aleluia. Temor não há. É a presença dEle que vive. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
esse louvor, Ele vive. Oh, Ele vive. Ele vive, Ele vive. Eu posso crer no ar. A presença dEle vive. Porque Ele vive. Uou! Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei. Aleluia. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Aplauda Ele, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Aleluia. Uou. Querido, como é bom, pode se sentar. Como é bom desfrutar da presença. Como é bom estar no colo do Pai. Como é bom saber que a última palavra vem dEle. Como é bom saber que nesse momento o Pai, aquele que eu confio, aquele que o caráter é bom, aquele que é confiável, Ele está conosco. Como é bom, como Deus é maravilhoso. Queridos, mas após essa consagração, após esse momento que Saulo tem com a presença do Senhor, e após essa experiência, Saulo vai desfrutar de outra experiência incrível, e esse é o segundo ponto nosso. A presença vai levá-lo a uma mudança. A presença nos leva à mudança. A presença nos leva à mudança. E eu queria que você guardasse isso no coração. Aonde a presença chega, ela transforma. Aonde a presença chega, Jesus, é algo tremendo que Ele faz. É algo tremendo. Se nós observarmos o texto, versículo 1 e 2, vai dizer assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. O texto está dizendo aqui para mim e para você, que Paulo está indo para um lugar, que Paulo vai querer matar. O texto está dizendo para mim e para você, que Paulo vai querer prender, mas ele vai ter esse encontro com a presença. E quando a presença chega, tem essa mudança radical. Existe uma palavra no grego que se chama metanoia. O significado de metanoia é ação de mudar de ideia ou de pensamento. Vou repetir. O significado de metanoia é ação de mudar de ideia ou de pensamento. Do ponto de vista da teologia, metanoia representa um processo de arrependimento. No processo de arrependimento, há uma conversão da pessoa para determinada doutrina. Se nós observarmos o texto, é o que está acontecendo na vida de Saulo. Saulo, ele está indo matar. Saulo é do judaísmo, mas ele vai ter esse encontro com a presença. Então nós olhamos para o texto, e isso que está acontecendo aqui, e nós vamos ver o que? Saulo tentando fazer algo, mas quando ele tem um encontro com a presença, ele vai ter essa palavra grega na vida dele, metanoia. Há uma mudança radical na vida dele. Ele está indo para esse lado, mas ele encontra com o Senhor Jesus. Ele fala: opa, estou errado, eu vou para cá, porque é aqui que eu vou me encontrar com a presença, é aqui que eu vou me consagrar, é aqui que vai ter mudança. É isso que está acontecendo com a vida de Paulo. Por isso que há essa mudança radical. É por isso que essa metanoia é algo impactante o que está acontecendo com a vida dele. Querido, se nós estudarmos um pouquinho sobre a vida de Saulo, nós vamos perceber que ele foi preparado, queridos. Ele foi preparado por ser um líder judaico. Eu creio que ele foi ensinado desde que saiu do ventre da sua mãe sobre as leis judaicas.
Saulo, ele foi estudar por volta dos seus 14 anos de idade com Gamaliel, um rabino influente da época do judaísmo. Saulo estava sendo preparado para ser um rabino, um líder judaico. Paulo, eu creio que a sua educação foi subordinada às tradições e às doutrinas da fé hebraica. Tudo ali sendo ensinado. Mas o texto vai dizer que no caminho de Damasco, ele tem esse encontro. E a vida dele vai ser mudada. Saulo de Tarso, a quem também nós podemos chamar de Paulo, ele vai ter essa mudança. Ele vai se tornar um dos grandes líderes do cristianismo. Um dos grandes implantadores de igreja do cristianismo. Creio que um dos maiores líderes do cristianismo. Paulo, ele vai se tornar um dos grandes homens que mais escreveu livro na Bíblia. Segundo teólogos, eles vão dizer que aproximadamente 14 livros são atribuídos a Paulo. Tamanha transformação na vida dele. Tudo isso por quê? Porque ele tem um encontro com a presença do Senhor. Tudo isso porque ele tem um encontro com metanoia, que vai mudar radicalmente, que vai tirar essa doutrina de dentro dele, vai transformar, vai mudar, vai haver uma conversão. Deixa eu parar essa mensagem e falar algo que tem afligido o meu coração. Algo que às vezes deixa o meu coração preocupado. Tem muitas pessoas que estão dizendo que tem um encontro com Jesus, mas não tem mudança. Continua com as mesmas atitudes. Não muda. Faz tudo igualzinho que fazia, continua. Continua com seus mesmos hábitos ruins. Pessoas que se dizem cristã, mas não tem mudança. Isso tem preocupado meu coração. Infelizmente hoje ser cristão está na moda. Está muito na moda. Está muito na moda. Tem um monte de crente, pastor, infelizmente, que ele chega na porta da igreja, ele pega a sua mala de pecado, ele coloca na porta da igreja e não entra para dentro. Termina o culto, ele vai sair pela porta, pega a mala e volta para sua casa. Não tem mudança, não tem transformação. Tem muitas pessoas que estão dizendo que teve um encontro com Jesus, esse mesmo Jesus que trouxe esse impacto na vida de Paulo. Só que não há mudança, não há transformação. Continua fazendo as mesmas coisas. Querido, guarda isso no teu coração. As evidências de uma conversão têm que nos acompanhar. Eu não posso ser a mesma pessoa depois que eu tenho um encontro com a presença de Jesus. Eu não posso ser o mesmo depois que eu desfruto dessa glória maravilhosa. Quando essa glória vem na minha vida, quando eu sou impactado por essa presença, ela tem que ser metanoia na minha vida. Ela tem que ter uma mudança radical. A presença de Jesus é algo impactante. Deixa eu te falar algo, querido. Se você me procurar no meu passado, eu não estou mais lá. Se você me procurar no velho Leles, você não vai me encontrar mais. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, com a presença dEle, Ele vai mudar nossas histórias. As pessoas vão olhar para o nosso passado e não vão encontrar as nossas vidas mais lá. Vão perceber que eu e você, nós não somos o mesmo homem, a mesma mulher, que um dia fez tudo o que fez no passado. Não, eu não sou mais o mesmo. Eu me encontrei com a presença. Ele mudou a minha história. Porque Jesus muda a história. Porque Jesus transforma a história. Nós precisamos entender isso. A presença de Jesus é poderosa. A presença de Jesus é maravilhosa. Ela muda a doutrina, ela desconstrói algo que está dentro de nós. E vai formar segundo Ele quer, da maneira dEle. Por isso, novamente, eu digo para você: não me procure no meu passado, que eu não estou mais lá. Deus mudou
mudou as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. Então cuidado. Essa palavra aqui ela é preventiva. Essa palavra aqui é para exortar o teu coração. O Senhor só está ministrando ao meu e teu coração nessa noite. Da mesma forma que essa palavra está falando no teu coração, em casa ela falou com o meu. As mesmas lutas que você tem, eu também tenho. O pastor Jorge tem, minha esposa tem, a pastora Camila tem. Ei, mas o Senhor muda a nossa história quando nós temos um encontro com Ele. Ele muda as nossas vidas. E eu quero concluir essa palavra. A presença gerou na vida de Paulo uma consagração e uma mudança. Mas também o que eu acho interessante quando eu olho para a vida de Paulo, além dessa consagração, dessa mudança, tanto processo aconteceu na vida de Paulo, tantas coisas aconteceram na vida dele. Se nós olharmos para a história dele, Paulo ele passou por vários processos. Paulo ele vai passar por perseguição, por pressão. Eu queria que você guardasse isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. A presença, ela traz perseguição, pressão e unção. Eu vou repetir. A presença ela traz perseguição, pressão e unção. A presença causa isso. Quando uma pessoa ela é muito usada nas mãos do Senhor, observe o processo dela. É provável, como assim como a vida de Paulo, ela passou por pressão, por perseguição, mas também ela vai ter uma unção poderosa na vida dela. Todo aquele que passa pelo processo da perseguição, pressão, eu creio que Deus vai extrair o melhor óleo, a melhor unção da vida dela, para derramar na noiva, para derramar na igreja. Queridos, guarda isso no teu coração. Fogo e unção está na presença. Fogo e unção está na presença. Paulo ele viu este fogo. Paulo viu esta presença, mais resplandecente que o sol ao meio-dia. Paulo ele ama tanta presença a ponto de nunca mais deixá-la, de nunca mais querer viver longe dela. Tamanho o benefício, tamanho, sabe, aquilo que ele sentiu a respeito da presença. Ei, você quer fogo? Ei, você quer unção? Seja desesperado pela presença. Seja desesperado pela presença. Ei, você, nós precisamos sermos apaixonados pela presença. Nós precisamos amar a presença, viver nela, caminhar nela. Nós precisamos entender isso. Queridos, mas infelizmente nós somos um povo que estamos mais interessados nas heranças dessa terra do que na presença. Eu vou repetir. Infelizmente nós somos um povo que nós estamos mais interessados nas heranças, nas bênçãos dessa terra do que na presença. Infelizmente, nós estamos rejeitando a presença oferecida por Jesus, por causa de bênçãos, por causa de herança nessa terra. Eu vou repetir. Nós estamos rejeitando a presença, por causa das heranças, por causa das bênçãos nessa terra. A presença que o Senhor Jesus tem oferecido para as nossas vidas, a presença que Ele tem proporcionado para as nossas vidas, nós estamos rejeitando. Queridos, primeiro a presença, depois a herança e as bênçãos. Deus quer que primeiro nós nos relacionamos com Ele, depois o trabalho. Deixa eu falar algo para alertar o teu coração. E aqui eu quero chamar a tua atenção. Cuidado com as expectativas não alcançadas. Ela nos tira da presença. Cuidado com as expectativas não alcançadas. Ela nos tira da presença. Querido, Jesus está observando pessoas satisfeitas, que não estão satisfeitas com o seu sucesso, mas que está desejoso pela presença dele. Muitas vezes nós estamos preocupados com os nossos sucessos ministeriais, mas Jesus ele está observando pessoas que não estão preocupadas com o seu sucesso ministerial, ou com algo que você tanto deseja. Ele está procurando pessoas que sejam apaixonadas pela presença dele.
que queiram, que desejam a presença dele. Jesus, ele anseia por pessoas apaixonadas pela sua presença. Jesus, ele anseia por pessoas apaixonadas pela sua presença. Nosso desespero pela presença, querido, deveria provocar nas pessoas um desejo pela presença. O nosso desespero pela presença de Jesus, as pessoas teriam que olhar para nós e falar: meu Deus, olha o pastor Jorge como ele é desesperado pela presença. Que bênção, eu quero esse Jesus, eu quero essa presença na vida dele. O nosso desespero pela presença tem que provocar nas pessoas o desejo pela presença. Porque as pessoas, ao olhar para as nossas vidas, vão querer o nosso Jesus, vão querer essa presença. Nós precisamos compreender e entender isso. Ei, nós precisamos ensinar as pessoas a serem apaixonadas pela presença. Eu creio que Deus está levantando um povo apaixonado pela presença dele. Eu creio, David, que o Senhor está levantando um povo desesperado pela presença dele. Desesperado, que queira a presença dele. Eu creio que Jesus está gerando um povo que está mais satisfeito com a presença dele do que com o sucesso. Eu creio nisso. Eu creio que Jesus procura um povo que anseia pela sua presença. A presença é um lugar onde Deus nos chama amorosamente para moldar novos sonhos e novos desejos. Eu quero que, em nome de Jesus, nessa noite, eu e você, que nós compreendemos essa palavra a respeito da presença. Eu sei que você já louvou o Senhor de uma forma diferente, mas eu acredito, pelo fato do Senhor nos instruir através dessa palavra, nos deixar mais consciente através dessa palavra, eu creio que você vai adorar o Senhor de uma forma diferente, desejando a presença de uma forma diferente. Então eu queria que você se colocasse de pé para nós podermos adorar o Senhor. Se essa mensagem fez sentido para você, aperte no botão de gostei, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.